Olá, muito bom dia, estamos de volta, agora são 10 horas e 41 minutos, 24 graus e 2 décimos é a temperatura neste momento, tempo bom na região centro-sul do estado. Nós seguimos trazendo o programa Primeira Hora desta manhã de sexta-feira com os muitos assuntos que são de interesse da nossa comunidade. Bom, nós tivemos uma entrevista ontem aqui na Acústica com um representante do sindicato da categoria dos profissionais que trabalham no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Foi uma entrevista com muitas denúncias, muitos assuntos aí que acabaram preocupando e muito a nossa comunidade. E um desses assuntos que chamou muita atenção foi a possibilidade de uma paralisação dos funcionários do hospital, que foi levantada por ele ontem, inclusive confirmando de que na próxima semana haverá uma assembleia para discutir esta possibilidade. E é claro que em qualquer época, em qualquer ano, em qualquer mês, sempre a questão dos funcionários do Hospital Nossa Senhora Aparecida é levantada com muito orgulho, né? E uma importância muito grande, não só para a comunidade de Camaquã, mas a todos os municípios que são atendidos pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida. Este ano, que é um ano atípico, que é um ano de pandemia de Covid-19, onde esse papel dos profissionais da área da saúde está ainda mais evidente em todo o mundo, aumenta ainda mais uma aflição de uma comunidade quando nós recebemos uma informação que trata sobre isso, uma possibilidade de paralisação. Ontem mesmo, durante o período da entrevista, a nossa equipe da Acústica já tentou o contato com o hospital para tentar entender o que estava acontecendo, trazer a versão do hospital sobre esses fatos, para que a nossa comunidade possa estar ouvindo os dois lados, né, o que está acontecendo. E, gentilmente, nós recebemos, então, hoje, pela manhã, dois diretores do Hospital Nossa Senhora Aparecida, o Célio Affeto, que é o diretor financeiro, também o Kleber Dornelles, que é do diretor de controladoria do hospital, para falar sobre esses assuntos. E tudo isso veio após um comunicado que foi divulgado pelo próprio hospital nesta semana, trazendo essa informação de que o 13º salário dos colaboradores do hospital seria, então, parcelado. Então, Kleber e Célio, sejam bem-vindos aqui na Acústica. Muito bom dia. Muito bom dia, Gil. Muito bom dia, Diego. É sempre um prazer aqui estar nesse programa de muito boa audiência e tentar trazer algumas informações, né, sobre a atuação do hospital e tudo aquilo que o hospital faz, mas principalmente para ver que não é só o lado ruim que o hospital tem, mas também tem muita coisa boa que se tu olhar só num foco, tu não vai ver o todo do hospital. Então essa é a nossa finalidade hoje aqui, não tanto para contestar o que foi dito ontem, mas principalmente para tentar dar alguma justificativa para a sociedade de que o hospital tem muita coisa boa apresentando com o pouco recurso que tem. Bom, a gente recebe também o Kleber Dornelles. Kleber, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Diego, bom dia a todos que estão aqui nesse momento nos ouvindo ou também tendo hoje via vídeo também podendo observar e entender o que está acontecendo. O Hospital Nossa Senhora Aparecida, em toda a sua história, sempre tentou trabalhar na melhor forma possível e dar a melhor capacidade possível de treinamento de seus funcionários. Sempre foi total importância para qualquer diretoria que passou pelo hospital a valorização do seu quadro de pessoal. A nossa comunicação interna com eles é muito aberta. A gente recebe todos os funcionários, assim como a gente também informa. Lamentavelmente, nesse momento a gente de novo aparece aqui para ser reativo, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é dizer que, em plena pandemia, os nossos funcionários jamais nos abandonaram. Eles estão lá na linha de frente, com todo o risco, né? Com todo o medo, todos nós temos medo, eles também têm, de levar esse vírus para dentro de casa, para os seus familiares, mas todas as atitudes e protocolos recomendados estão sendo utilizados dentro do hospital e o nosso índice de contaminação é muito baixo. Então, com relação a isso aí, o hospital está fazendo um excelente trabalho. Em plena pandemia, nós conseguimos montar em Camaquã uma UTI de 10 leitos que estão dando resultados fantásticos e salvando muitas vidas. É o nosso quadro que está lá fazendo isso. Nós temos lá, e poderia aqui até aproveitar e convidar para se fazer uma matéria, quem sabe trazer aqui os nossos profissionais que estão na linha de frente, o enfermeiro que está lá, para ouvir ele, o que ele pensa do hospital, como é que ele é tratado dentro do hospital, trazer lá o nosso setor de fisioterapia que a gente implantou própria hoje no hospital e que está dando resultados excelentes justamente nesse momento crítico de pandemia.
Podemos trazer aqui também os nossos médicos que estão lá na linha de frente, que são parceiros e não nos abandonaram. Todos eles estão lá, que também tiveram os seus honorários parcelados. Isso também não é dito, né? Então, de certa maneira, a gente tem assim muita coisa boa para conseguir mostrar para a comunidade e trazer a tranquilidade para a comunidade de que realmente nós estamos lá. Os funcionários do hospital são realmente os heróis nessa batalha. Estão lá diariamente, não se furtam de maneira alguma, né, de deixar de atender a comunidade e os pacientes que lá procuram. E eu tenho certeza também que não vai ser esse o motivo que vai levar eles a fazer uma paralisação da maneira que está sendo incitado ou simplesmente comentado sem fazer nenhuma conversa com eles anterior, isso já colocou no rádio. Então eu acho que isso é um assunto que a gente consegue discutir com tempo, com prazo, e a gente tem certeza que isso não pode acontecer e nem vai acontecer. Bom, estar à frente de uma instituição como é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, por si só já é um grande desafio, né, para todas as pessoas que fazem parte da diretoria, as pessoas que já passaram pela diretoria do hospital. Mas num ano como 2020, em que o hospital inaugurou 10 leitos de UTI, o desafio está sendo muito maior, né? E de que forma esse desafio está acontecendo? Esse desafio está acontecendo com parceria. Nós tivemos uma grande parceria do governo do estado, do governo federal, do executivo municipal, né? De certa maneira também da Câmara de Vereadores, que nos passou um recurso de 180, apesar de ter prometido 4 milhões, né? Isso também não é comentado. Mesmo com dificuldade, o estado nos últimos 5 anos diminuiu nos nossos recursos mesmo em torno de 500 mil mês. Isso representa mais de 6 milhões ano que deixa de entrar no hospital. Então, realmente, as dificuldades do hospital cada vez aumentam. Os recursos que vieram relativo à pandemia, eles têm que ser especificamente utilizados para recursos e insumos na pandemia. Se tu pegar isso, dá uma média de 200 mil mês. 200 mil mês, basicamente, tu compra os insumos para a UTI. Ou seja, esses valores eles não podem ser utilizados nas outras demandas do hospital. De maneira alguma. Ele é específico para o Covid. Mas também tivemos a participação de uma equipe externa que não aparece, que nos ajudou e colaborou em trazer os 10 leitos UTI para cá, que hoje são do hospital, né? São próprios, que foi o grupo JBS que fez um TAC, né, com o Ministério Público e doou para vários hospitais no Brasil, e nós fomos um dos contemplados em receber os 10 leitos. Nós temos hoje 3 leitos locados pelo Estado, aqui na nossa unidade, que se o Estado amanhã quiser levar eles, nós já estamos preparados para repor esses 3 leitos e ficar. Sim. Ontem nós assinamos a intenção definitiva, né, junto ao prefeito municipal, passando para o Estado e para o Ministério da Saúde, a intenção sim de ficar com a UTI aqui. A UTI não vai embora, a UTI é de Camaquã. E nós vamos fazer de tudo para que ela permaneça aqui. Então, realmente é um ano de muito desafio, é um ano de muito trabalho, mas nós temos uma equipe lá que trabalha unida, né? Uma ideia de todo mundo, cada um fez a sua parte. Nós temos o setor da UTI lá que criaram assim verdadeiros momentos históricos dentro da nossa instituição. A nossa UTI, poucas UTIs hoje no estado que foram abertas assim para o Covid, existe o serviço de hemodiálise. O Hospital de Camaquã tem hemodiálise hoje dentro da estrutura. Fizemos uma parceria com a clínica da doutora Sheila, onde vem toda a água, tudo já pronto ali para dentro da instituição. Aliás, é uma outra matéria que poderia ser muito bem feita também, convidar aqui os nossos parceiros que também estão nos acolhendo nesse momento. Doutora Sheila, que é uma pessoa que tem assim, um conhecimento fantástico nessa área, que poderia vir aqui falar sobre o trabalho da nossa UTI. Certeza. Tem aqui os médicos de Camaquã que estão lá trabalhando dentro da UTI, que poderiam também vir aqui dar o seu depoimento do que é estar dentro da UTI Covid. Então eu acho que a gente tem assim muitas coisas boas para falar dentro desse espaço, e eu acho que é isso que nós precisamos valorizar. E mais do que nunca, o nosso presidente tem uma palavra fantástica sempre, que o verdadeiro herói são os nossos funcionários, os nossos médicos que estão lá. Bom, Célio, colabora com a gente. Gil, assim, só queria dizer em termos financeiros que, como tu falaste antes, o desafio de se administrar um hospital. E pior ainda, Gil, o desafio de se administrar um hospital onde 80% da receita depende do governo. Depende do governo estadual, depende do governo federal. Tá? Só para contextualizar
um pouco da justificativa do porquê que não conseguimos pagar o 13º salário, lá em 1917, na virada do ano de 2016 para 2017, o governo do estado devia 3 meses de incentivos, à razão de 1 milhão, 2 milhões mais ou menos por mês, devia 3 meses. Quando chegou no mês de janeiro de 2017, o governo do estado, na época o secretário era o Gabardo, te lembra, Kleber? O Gabardo chegou para nós e disse assim, eu vou liberar para vocês um empréstimo chamado Funafir no Banrisul. Olha bem, eu vou liberar para vocês, o hospital retira do Banrisul, um empréstimo contemplando 5 meses dos valores que o estado tem para pagar. 5 meses daria os 3 meses atrasados e mais os 2 por vencer, tá? Mas eu só vou fazer isso se vocês aceitarem diminuir 200 mil reais por mês no seu contrato. O que tu faz, Gil? O que tu faz num caso desse? Tu já tem 3 meses que tu não recebe. Tu vai aceitar os 200 mil reais. Foi o que foi feito. Então, de 2017 para cá, 200 mil reais diminuiu na nossa receita do estado. 200 mil reais dá 2 milhões e 400 mil no ano, certo? Logo em seguida, em agosto, a inauguração da UPA, no mesmo ano, 2017, a inauguração da UPA, nós recebíamos, naquela época, 300 mil reais por mês da Prefeitura Municipal para fazer todo o serviço de pronto atendimento. Tá? Que é aquelas famosas fichas azuis e fichas verdes. Naquele momento nos foi dito que não era mais para nós fazermos aquele serviço. O hospital não iria mais fazer aquele serviço porque agora teria a UPA. E por isso foi cancelado o contrato de 300 mil reais por mês. Juntando com os 200 mil que o governo do estado já tinha suprimido, né? Passava de meio milhão. Para R$500 mil por mês. Isso dá 6 milhões de reais no ano. Em 4 anos dá 24 milhões de reais. Tá? Vamos somando aí, Gil. Então, na época da UPA, antes da UPA, nós atendíamos em torno de 140, 150 pessoas dia na área de fichas azuis e ficha verde, ou seja, pronto atendimento. Tá? Hoje, não recebendo os 300 mil reais da prefeitura, nós atendemos em torno de 100, 120 pessoas dia de ficha azul e ficha verde. Entendeu? Ou seja, nos foi tirado, desde 2016 para cá, nos foi tirado 500 mil reais do nosso orçamento mensal, tá? Nos foi acrescido por imposição vários serviços que precisavam ser feitos para cumprir metas, principalmente em relação ao Estado, e não diminuiu a nossa quantidade de atendimentos na área do município. Como é que tu faz? Seriam 6 milhões de reais por ano que daria suficientemente para pagar várias folhas de 13º que a gente não tem. Então tá aí, e isso, Gil, assim, sempre foi muito bem transparente para os funcionários. Todo o quadro funcional sabe dessa dificuldade financeira, entendeu? Que a gente faz aquilo que consegue fazer, sempre priorizando o quadro funcional. Sempre. Isso aí foi desde que nós assumimos lá a diretoria em 2013, essa foi uma prerrogativa que nós colocamos, sempre priorizando o quadro funcional. Bom, e toda vez que a gente fala sobre essa diminuição de recursos, sempre o assunto que surge diz respeito aos demais municípios que são atendidos, de que forma eles estão colaborando com o hospital, se estão colaborando com o hospital, né? E de que forma a gente consegue mudar essa realidade dos municípios que a gente sabe que até bem pouco tempo atrás, não sei se mudou essa realidade, mas numa última entrevista que nós tivemos com o pessoal do hospital, nós tínhamos municípios aqui da nossa região que usufruíam do trabalho do hospital, porque eles precisam dar esse atendimento para aquelas comunidades e não pagavam 1 centavo para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Como é que está essa questão? Se me permite só fazer uma observação com relação ao comentário. Primeiro, o financiamento no Banrisul foi feito em nome da instituição e o Estado que está fazendo, a princípio, graças a Deus, os pagamentos. Com o aval do presidente. Mas a fiança foi do nosso presidente. Então ele e a esposa assinaram lá como fiadores, na época, quase 8 milhões de reais. Então deixa bem claro aqui que algumas pessoas ainda continuam sem o entendimento de que a diretoria lá eleita
Quer dizer, o presidente, o Célio, todos os outros que fazem parte da diretoria do hospital não são remunerados. Eles não ganham para estar lá. Eles são voluntários. Então, volta e meia, alguém fica dizendo, mas e aí, tinha que ser voluntário. Não tinha que ser, é voluntário. O hospital é filantrópico. A diretoria, um dos pré-requisitos da filantropia é a diretoria não pode receber, de maneira alguma, nenhum tipo de remuneração. Então, deixa bem claro, mais uma vez, isso para as pessoas que ainda continuam desentendidas. Tá? E o segundo momento... E para isso existe aquela prestação de contas que é feita todo ano, onde são apresentados os valores investidos em todas as áreas. Outro ponto aqui muito importante que, na época da abertura da UPA, realmente a gente reduziu a despesa, a gente reduziu o atendimento considerável, caiu lá para 30, 40 atendimentos dia. Né? Apesar de nós ter reduzido uma despesa muito pouco, porque a estrutura tu precisa ter de atendimento. Mas uma coisa que ontem, na reunião com o prefeito e com o secretário de saúde, a gente conseguiu observar que as pessoas naturalmente migraram de volta para o hospital. Naturalmente. Então, hoje a gente tem uma média de 120 atendimentos dia, porque realmente a gente analisar ali a escala, as pessoas naturalmente começaram a retornar. E por que houve Pois esse é o estudo que a gente está analisando agora. A reunião ontem justamente foi para isso. E ontem nós justamente conseguimos concretizar algumas ações importantes para que as pessoas retornem, né, a ser atendido na UPA e também nos postos de saúde. Então, a semana que vem nós já vamos largar uma nota dizendo que o hospital vai atender, sim, urgência e emergência. Esse é o motivo do hospital estar de porta aberta. O pronto-socorro do hospital é para casos urgentes e emergentes. Fichas azuis e verdes, elas vão ser, o município já sinalizou e nós já estamos fazendo, aliás, a gente tem uma boa parceria nesse sentido, nós já estamos organizando para que essas pessoas sejam acolhidas na sua origem, ou lá no seu bairro, ou na UPA, se necessário. Inclusive, a UPA está fazendo o teste na hora, a pessoa chega lá e é feito o teste já instantâneo, quer dizer, não precisa marcar, não precisa agendar, é só chegar na UPA que eles vão fazer. Então, isso já é uma das ações que nós estamos fazendo em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para que consiga tirar um pouco da estrutura do hospital, que é muito apertada, a quantidade de gente por dia ali. Então, tu chega lá muitas vezes para ser atendido com sintoma respiratório, mas nós estamos lá na sala vermelha, que a gente chama, com AVC, o outro infartado, um acidente com 3 pessoas que precisam de atendimento. Cara, todo mundo vai estar voltado para atender essas pessoas que estão com risco de morte. Os outros vão ter que aguardar. E isso é o que está nos impactando mais, que as pessoas não entendem. Né? Então, a ficha azul e a ficha verde, ela retoma para a sua origem, que era lá no início. Quer dizer, hoje todas as nossas UBS estão muito bem estruturadas, a prefeitura fez um trabalho de recuperação nessas áreas, né? E também a UPA está se preparando para receber isso e está lá preparada para isso. Então, agora é nós fazer um trabalho educativo e pedagógico, vamos dizer assim, para que as pessoas retomem para suas origens de atendimento e saia de dentro da estrutura do hospital para que a gente consiga atender melhor as pessoas que realmente precisam desse acolhimento. Bom, a gente tem um intervalo agora, Célio, que nós vamos fazer, que já estamos com o break atrasado, e daqui a pouquinho a gente retoma para falar a respeito das denúncias que foram feitas ontem e também sobre os principais pontos que estão nesta nota de esclarecimento que foi divulgado pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida com relação a este assunto. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica e a hora certa. 10h59. Quer fazer sua moradia, um bairro bem planejado, perto da UPA e escolas, farmácias, supermercados. Chega na Pires Imóveis, o atendimento é dos buenos, lugar perfeito em Camaquã para comprar o teu terreno. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. É hora
hora de fazer as compras de Natal. E com tantos riscos e restrições, é importante encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Na Fubra você conta com estacionamento privativo, loja ampla, climatizada e recheada de novidades e promoções para você presentear toda a família de um jeito muito fácil. Neste Natal, venha para a Fubra, pois aqui você compra melhor. A vida é feita de fases. Quando uma termina, outra começa, numa evolução contínua. Por isso que a New Holland criou a nova geração de colheitadeiras TC e TX. O DNA da TC que você conhece e confia, transmitido para a nova geração do campo, para fazer com que o seu tempo se traduza em produtividade. Nova geração de colheitadeiras TC e TX. A evolução de uma grande história. A sua. New Holland, sempre com você. Fortral, 26 anos ao seu lado. Atenção Camaquã e região! Qualifique-se para o mercado de trabalho. A Fundasul está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional em unidade de terapia intensiva. Aulas às segundas e quartas às 7h30 ao vivo, online e com práticas presenciais. Mais informações pelo WhatsApp 3671-1855. Qualificação de verdade é na Fundasul. A vida segue mudando. Novas experiências e oportunidades se abrem para que possamos nos permitir a um novo tempo. E você, o que tem feito de seu tempo? Permita-se um novo, permita-se a saúde. A Triplo X Bike Store tem uma loja para a família inteira. Linha infantil, tradicional, esportiva e de alta performance. Permita-se a vida, permita-se a bike. Liberte-se do que te limita. Vá de bike. Triplo X Bike Store, Marechal Floriano, 1074. Telefone 3692-2358. Você sabia que desde o início do ano o Windows 7 não possui mais suporte? Os computadores que executam não receberão mais atualização de segurança. Faça um upgrade para um sistema operacional moderno como o Windows 10 na Olidata. Realize a atualização e mantenha você e seus dados mais seguros. Olidata, Avenida Bento Gonçalves, 870. Visite o site olidata.com.br. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maraninche, 1156, no centro de Camaquã. A Cão e Companhia investe na variedade e qualidade em produtos que seu melhor amigo merece. Brinquedos, completa linha de rações, remédios, roupinhas, coleiras especiais, produtos de higiene, limpeza e muito mais. Produtos nacionais e importados selecionados com carinho para proporcionar bem-estar e felicidade para o seu bichinho de estimação. Clínica Cão e Companhia em Camaquã, Avenida Antônio Duro, 978. Telefone 51-3671-2598. Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, o lugar certo para o seu almoço. Ao meio-dia com buffet livre. E aquilo, Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, conservando receitas e ingredientes para manter o sabor da comida caseira, com ambiente amplo, confortável e com o melhor atendimento. Bento Gonçalves 950, teleentrega 3671-8057. Tá aí o Trilegal Dia especial e esse é da pesada. Só prêmios de peso pro seu fim de ano. Um Toyota Etios, um Volkswagen Fox. E porque é especial, tem um sensacional Mustang de R$355 mil. São mais de R$500 mil em prêmios. É da pesada e não dá pra perder. Trilegal Dia especial da pesada, pra você ficar levinho e a sua vida muito mais. Tem até Amigos Mustang. ouvintes, eu sou o Michel Pires e venho divulgar a Chafariz, lugar de cliente feliz. Estamos se encaminhando para a reta final do ano, um ano difícil, mas superável, um ano que nos ensinou a dar valor a pequenas coisas, um ano de muita reflexão. Então, este tempo que está se iniciando é tempo de abraçar os sonhos e traçar novas metas. Realize e concretize seus sonhos, invista em novos projetos, invista no bem-estar da sua família, invista em material de construção. 2021 vem aí e você tem 365 oportunidades de ser feliz. Um Feliz Natal e um próspero 2021 a todos!
O restaurante Roxo Gourmet está de volta, com saboroso buffet ao meio-dia, de segunda a segunda, das 11h30 às 14 horas, e à la carte à noite, de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Roxo Gourmet, a sua melhor opção para curtir bons momentos, está de volta. A Sulpar é a loja perfeita para o seu Natal. Tem brinquedos incríveis para a criançada, opções perfeitas de presentes e lindos enfeites de Natal. Árvore de Natal a partir de R$ 25,00. Jogo pisca com 100 LEDs por R$ 13,50. E mangueira luminosa com 10 metros por R$ 99,00. Na Sulpar a decoração de Natal tá garantida e sua economia também. Siga a loja Sulpar no Facebook e @loja Sulpar no Instagram. Atenção! A Black Week Unimed Porto Alegre foi prorrogada. Agora você tem até 14 de dezembro para contratar seu novo plano com 40% de desconto nos 4 primeiros meses e carência zero para consultas e exames simples. São planos a partir de R$ 19,99 em 46 municípios, incluindo Porto Alegre, Litoral Norte, Camaquã e região. Consulte condições da Black Week. Só até 14 de dezembro. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Suso Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Comercial J. Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, ferro de construção, pregos, arames, estribos, aços para indústria, chapas, perfis dobrados, tubos e aços especiais. Linha completa para a serralheria, além de EPIs, soldas, parafusos e ferramentas em geral. Comercial J. Milan, Marechal Floriano, próxima lancheria Faixa Azul. Orçamento no 3671-1233 ou 3671-3947. Novo Chevrolet Tracker, o novo líder da categoria de SUVs. Só ele vem com 6 airbags, MyLink de 8 polegadas, Wi-Fi e motor turbo em todas as versões. Venha fazer um test drive na Uvel Chevrolet. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, Pelotas e Camaquã, 53-3026-3900. Rio Grande, 53-3231-1144. Uvel, alegria de ser Chevrolet. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Agora são 11h mais 8 e nós já estamos de volta com o programa Primeira Hora. Muitas participações dos nossos ouvintes através do nosso novo WhatsApp da Acústica, já em pleno funcionamento, as pessoas interagindo conosco, é o 51-986-369700, através da nossa live, onde muitas pessoas estão acompanhando as entrevistas do programa de hoje, em facebook.com/acústicafm e também no canal da Acústica no YouTube, acompanhando em vídeo as discussões, os temas que são levantados aqui no nosso programa, as entrevistas e principalmente os esclarecimentos sobre os mais diversos temas. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Célio Affelt, que é o diretor financeiro do Hospital Nossa Senhora Aparecida, também o Kleber Dornelles, diretor de controladoria, para falar sobre o Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? Sobre a situação deste ano de 2020 e também sobre as denúncias que foram realizadas ontem aqui no nosso programa pelo Sindi Saúde. O Júlio Appel, representante do Sindi Saúde, falou sobre a situação dos funcionários do Hospital Nossa Senhora Aparecida e o que eu percebi é que a motivação do Sindi Saúde em se pronunciar foi após uma nota, aliás, um comunicado que foi divulgado no dia 1º de dezembro por parte do hospital. Nesse comunicado é informado aos funcionários de que haverá mais uma vez o parcelamento do 13º salário. Por que eu digo mais uma vez o parcelamento? Esse parcelamento ele já aconteceu em anos anteriores, né, Kleber?
Sim. Na realidade, o que a gente colocou naquela nota para os funcionários foi especificamente para confirmar o que a gente vem falando com todos eles em reuniões que a gente faz periódicas, com todos os coordenadores para passar para seus funcionários, que é impossível atingir todos numa reunião, né? Então, cada coordenador que a gente reúne lá, a gente passa as informações com relação aos números do hospital, receitas, despesas. Cada setor hoje sabe o seu resultado, né? Então, ele sabe da situação econômico-financeira da instituição, que não é de hoje, né? Faz mais de 20 anos que ela vem com esse mesmo problema. E que é, sem dúvida nenhuma, uma das nossas perspectivas de, em 2021, a gente conseguir achar uma alternativa viável para que o hospital consiga se manter, né, de porta aberta, sem passar por essas situações, né, de constrangimento, até que a gente sabe que todo funcionário que trabalha, ele precisa ser remunerado, e eu acho justo a reivindicação, sem dúvida nenhuma, e ninguém está aqui dizendo que não vai pagar porque não quer, né? A gente não vai pagar porque a instituição realmente não tem o resultado suficiente, não é remunerado suficientemente por aquilo que faz. A tabela do SUS fazem 17 anos que não é atualizada. E essas questões financeiras do hospital, elas são amplamente divulgadas aos colaboradores nas reuniões? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, o que acontece? Essa nota saiu por quê? Nós temos lá já tramitando dentro do Caixa Hospital, que é uma operação de crédito subsidiada pelo governo federal, com uma taxa de juro atrativa, e a gente já está há um bom tempo que está circulando essa operação, e na época a gente não tem negativa, todo mundo sabe que o hospital não tem negativa, o grande empecilho era negativo. Automaticamente a gente entrou então em contato com a federação e com o CMB e tudo mais, e eles conseguiram, junto ao governo federal, uma medida provisória que então isentasse a necessidade da negativa. Perfeito. Bom, para quem está acompanhando agora e não tem essa real noção sobre todo esse processo, por que o hospital não possui essas negativas? Não tem, porque tem essa pendência via a previdência, né, dos colaboradores, que não é recolhida há mais de 20 anos. Né? É uma dívida realmente muito grande, que é o que nós estamos trabalhando para tentar achar uma forma de conseguir organizar e conseguir capacidade financeira de pagar isso aí. Que é o que o nosso jurídico hoje, o Dr. Maurício, vem trabalhando afinco nesse trabalho. Mas tudo bem, saiu a instrução, bom, temos capacidade. Mas para isso nós precisávamos ter do Ministério da Saúde, né, um documento que é o nosso teto limite que a gente poderia se comprometer com relação ao faturamento do hospital. Que era o que necessitava então para nós concluir a operação. Só que o Ministério da Saúde liberou esse teto que nós poderíamos fazer a adesão, né, e concretizar a operação após ter vencido a medida provisória. Então, automaticamente, nós retornamos ao processo inicial de necessidade negativa. Então, que a gente acha injusto, né? Tinha uma medida provisória, o próprio Ministério da Saúde demorou em liberar a operação. Quando liberou, a gente não teve a capacidade de conseguir receber, né? E agora, então, o nosso jurídico está trabalhando no sentido de tentar fazer com que a gente consiga essa adesão. Ao mesmo tempo, a gente está tentando uma linha de crédito numa instituição financeira, que é a nossa parceira, vários anos já conseguiu nos tirar desse sufoco do 13º, sempre com a fiança do presidente, vamos deixar bem claro isso, né? Senão não tem operação. Mas, diante do fato de não ainda ter conseguido o ok final das duas operações que estão tramitando, o que era mais justo? Nós avisar os funcionários que, olha, hoje a nossa capacidade financeira seria pagar parcelado, mas se sair a operação nós quitamos, ou deixar eles na expectativa de que nós iríamos pagar 100%. Eu acho que o mais justo seria avisar, olha, não se programem porque nós vamos ter que parcelar. É a única alternativa viável nesse momento. Se sair o que nós estamos trabalhando né, incansavelmente com relação a isso aí, a gente vai fazer o pagamento total. Então, eu acho que nós agimos de uma maneira consciente, né, e de uma maneira justa, para não criar uma expectativa desnecessária no nosso funcionário que está lá na linha de frente. Mais uma vez eu volto a frisar que nós temos total consciência de que sim, precisamos remunerar o nosso funcionário dentro do que a lei permite, que a lei exige, sim. Estamos trabalhando para isso? Sim. Né? O nosso projeto para 2020, antes pandemia, era trabalhar no aumento significativo dos nossos pacientes de convênios e particulares, que vem aumentando significativamente mês a mês. Bom, mas que com a pandemia, lamentavelmente, isso terminou sendo protelado.
Sobre as denúncias que foram feitas ontem pelo Sindisaúde, uma delas diz respeito à questão do pagamento do adicional noturno, que segundo o Júlio Appel, estaria acontecendo de forma errada. Né? De que forma o hospital encara essa situação? Bom, isso é um aspecto jurídico, né? Na visão do sindicato, pode ser que sim. Na visão da instituição, assim como qualquer outra empresa, não. Inclusive, essa ação, que eu sei que já tem alguma sentença definida, isso seria mais o jurídico para falar, mas tem uma ação que eu tenho quase que certeza que é essa que eles estão falando ontem, inclusive tem um ganho por parte do hospital. Então, isso quem vai determinar é a justiça, se nós estamos pagando certo ou não. Né? Nós temos a total convicção de que o que nós estamos fazendo é o correto. Um outro questionamento que foi feito ontem, uma outra denúncia por parte do Júlio Appel, do Sindisaúde, diz respeito à insalubridade, que não estaria sendo paga de forma correta. Também, mais uma vez, na visão do sindicato, né? Na visão deles, sim. O funcionário que hoje entra na linha de frente, que tem o risco da insalubridade, né? de ter uma doença ou coisa parecida, ou de pegar alguma coisa, esse ganha. Né? Agora nós pagamos proporcional. Aquele funcionário que não trabalha na linha de frente, que trabalha na área de escritório, não tem insalubridade. Ele não trabalha na área insalubre. Ele não entra lá no paciente. Aqueles funcionários que circulam nos corredores, mas que também não entram na áreas insalubres, esses ganham 20% da insalubridade. E aqueles funcionários, todos, que trabalham diretamente na área de risco, por exemplo, a UTI, pronto-socorro, esses ganham 40%, que é o teto máximo. No entendimento do sindicato, nós teríamos que pagar 40% para todo mundo. É justo? A justiça que vai determinar quem é que está certo. Bom, outro questionamento apresentado ontem pelo representante do Sindisaúde diz respeito a pessoas que trabalharam durante um determinado período no hospital, saíram e ainda não receberam todos os seus direitos. Bom, com relação ao fundo de garantia, é uma outra pendência que existe dentro do hospital há muitos anos e que está parcelado. Né? Então, todos os funcionários do hospital hoje sim têm os seus fundos de garantia parcelado. E a gente está pagando o parcelamento em dia. Fora isso, todos os funcionários que saem, a gente procura colocar os seus direitos também regularizados. Mas não existe teto financeiro para a gente conseguir cobrir todos esses. Aliás, antes da pandemia, a gente fez uma proposta para o sindicato para nós fazer acordo com muitas pessoas que querem sair de lá, justamente para a gente conseguir achar uma alternativa de pagar o fundo de garantia desse pessoal que está saindo. E que até hoje a gente não teve resposta. Então, eu acho que nós já fomos proativos em tentar achar uma maneira de fazer, via sindicato, um acordo para que a gente consiga regularizar, vamos dizer assim, parte desse nosso problema de fundo de garantia. Mas que também estamos aguardando o retorno. Então, eu acho que nós também estamos muito tranquilos com relação a esse fato. Bom, uma outra questão que foi apresentada por ele também é que o Hospital Nossa Senhora Aparecida seria, na versão do Júlio Appel, o único hospital do Rio Grande do Sul que estaria parcelando o 13º salário. Mas aí você já entrou naquela questão, realmente não há recursos hoje disponíveis. E já fazem 3 anos, né, que o hospital ele acaba parcelando o pagamento do 13º salário. Então isso mostra que essa dificuldade financeira não é somente do ano de 2020 em questão da pandemia. Não, isso vem já de muito tempo, é aquilo que a gente fala. E aí uma pergunta que eu faço: o que o sindicato fez para colaborar no sentido de, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, melhorar o faturamento do hospital? Ou pagar o que realmente é o serviço justo que a gente pratica e tentar remunerar os funcionários dentro do prazo? Um questionamento que eu fiz para o Júlio Appel é o seguinte: de que forma o Sindisaúde mantém contato com a direção do hospital e vocês estão mantendo um diálogo? O sindicato ele realmente procura o hospital para debater esses assuntos? Como é que está essa situação? A gente sempre teve uma boa abertura com o sindicato, mas lamentavelmente sempre nessas situações específicas. Fora isso, nunca somos procurados. Então, nessas questões que foram apresentadas, nunca houve um diálogo com o sindicato? Não. A prova é que tem ações lá que até foi surpresa nossa quando a gente recebeu a notificação. Bom, e como é que é o diálogo dos funcionários do hospital com o próprio sindicato? Bom, aí eu sinceramente, eu sei que a representatividade não é muito grande, tá? São poucos funcionários hoje que são sindicalizados, né? Mas aí teria de ser uma conversa diretamente com os delegados sindicais aqui que tem em Camaquã,
Sinceramente, não seria eu e até os funcionários do hospital para saber como é que é o diálogo entre eles. Não sei te dizer. Eu te faço esse questionamento porque ontem, na sua fala, o Júlio falou sobre retaliações do hospital contra essas pessoas que são sindicalizadas, que estariam buscando os seus direitos. Segundo a fala do Júlio Apio, do Sindisaúde. Eu acho que chegou um momento de que nós temos que dar um basta ao extremismo. Não tem mais espaço para isso. Eu acho que tem que ter diálogo. Eu acho que tem que ter conversa, tem que ter acertos, acordos. É isso que acontece. E a gente procura passar isso para todos os nossos coordenadores. Hoje a nossa maneira de fazer a gestão do hospital é uma gestão aberta. Nós temos um grupo gestor, não é uma pessoa pensando e determinando algumas coisas. Hoje tem um grupo gestor e a gente passa isso para todos os coordenadores. Eles têm autonomia para trabalhar no seu setor e cada um deles sabe da sua responsabilidade. Então a gente trabalha de porta aberta, os funcionários sobem, conversam com a gente. Nós não temos nenhum. E vou ser bem sincero, imagina nós ficar pesquisando para saber quem é que está curtindo, quem é que está... Não existe a possibilidade, são mais de 400 funcionários. Quer dizer, seria utopia querer dizer que a instituição está perseguindo alguém que curte ou alguém... Cara, não existe a possibilidade de tu acompanhar tudo isso, quer dizer... Isso é uma coisa de extremismo, não existe isso. Não tem mais espaço para extremismo. Eu acho que nós temos que conversar, dialogar. Inclusive os funcionários que muitas vezes cometem alguma falha, isso pode acontecer, a gente conversa, a gente senta do lado. O coordenador normalmente fica lá mais de um dia do lado dele, acompanhando, para vendo exatamente e informando exatamente como é que tem que fazer os procedimentos. Então eu estou muito tranquilo com relação a essa abertura que a gente tem com o nosso quadro de funcionários. Aliás, aproveitando também algum comentário com relação à cafeteria, a cafeteria é própria do hospital. Nós fizemos ali com recursos de doações, com recursos, cada um deu uma parte. O presidente eu sei que deu a pia para lavar a mão ali, que era a exigência dele, que legal ficou ali, né? Na chegada da nossa cafeteria, tu lavar a mão ali, que normalmente não tem nos lugares, né? E legal, foi ele que fez aquela doação ali, assim como a gente recebeu algumas outras coisas. E nós fizemos uma programação para que desse receita, é própria nossa, é do hospital a cafeteria. E ela está dentro da nossa perspectiva de receita. Nós estamos aumentando a receita do hospital. Mas o mais importante, antes de falar de receita, no dia da inauguração, uma senhora que estava lá de acompanhante de um paciente, ela chegou onde estava eu e o presidente e disse a seguinte mensagem para nós: se a ideia de vocês era trazer vida para dentro do hospital, vocês trouxeram. E de fato, se vocês analisar hoje a nossa cafeteria, além de ser muito gostosa, né, lanches muito bons. Em que parte ali do hospital ela está localizada? É bem na entrada ali no saguão, aquele principal, lá na parte superior ali. Em frente à pracinha. Em frente à pracinha ali. Então assim, ela ficou num lugar muito estratégico, muito legal, e está tendo uma aceitação muito boa. As pessoas estão tendo vida dentro da instituição, sim. Nós precisamos melhorar. Também nós conseguimos a parceria inédita no hospital há mais de 20 anos que não fazia a sua revitalização de pintura. E através de um trabalho muito forte, aqui mais uma vez o agradecimento ao Cindy Lojas, em especial ao presidente Otávio, grande parceiro, além de ser meu amigo pessoal, sempre foi parceiro do hospital e conseguiu ali, através da Center Tintas e da Quali Vinil, a revitalização externa de todo o prédio da instituição. Isso também é o bem-estar de quem vai lá procurar o serviço. Isso também é bem-estar para quem vai lá trabalhar e chegar num ambiente limpo, bonito, agradável e com custo zero para a instituição. Então, se nós não melhorar a nossa instituição, aonde a gente precisa ser acolhido e aonde a gente vai trabalhar, como que nós vamos conseguir dar um bom atendimento? Então, sim, fizemos toda uma reestruturação interna, melhoramos o nosso centro cirúrgico, melhoramos a nossa obstetrícia, melhoramos o nosso setor de imagem, melhoramos e criamos um setor de UTI fantástico. Quer dizer, além disso, sim, estamos melhorando também a estrutura externa do hospital e vai ficar muito bonito. Né? Aqui, mais uma vez, também o projeto, né, da nossa arquiteta ali, Tatiane, que está sendo grande parceira da instituição. Lembrando que os recursos não são provenientes do hospital, não, é uma não parceria são recursos que foi realizada. E nem vem recurso, vai vir o material. A loja vai ceder para o hospital todo o material com relação a isso. Uma outra coisa interessante de se comentar, Kleber, também, é que com a chegada da UTI, que era uma necessidade bastante grande e um trabalho bastante intenso há mais de 20 anos que vinha sendo feito e que agora se conseguiu, talvez um pouco graças à pandemia, né?
que vamos dizer assim, não é de alguma coisa boa veio dessa pandemia, se vamos olhar por esse lado, tá? E que com a chegada da UTI agora e com a perspectiva grande, enorme de nós ficarmos com essa UTI pós pandemia, tá? Várias outras empresas, várias outras parcerias já sinalizaram para incrementar serviços no hospital. Não que a gente fosse procurar. Entendeu? Vendo a beleza do serviço, vendo aquilo que o hospital é capaz de fazer e vendo como o hospital está trabalhando, várias empresas já estão começando a sinalizar a parceria de novos serviços. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que surgiu agora há um mês atrás, né, Kleber, é o serviço de oncologia, tratamento oncológico. Consegue imaginar quantas pessoas estão indo hoje a Porto Alegre só para fazer tratamento oncológico quase que diariamente? Nós vamos acabar fazendo tratamento oncológico no hospital. Isso é receita para o hospital. Então, não existe milagre em termos financeiros. Tá? Já se diz que a contabilidade ela é mais precisa e mais exata que a própria matemática. Tá? Porque na parte financeira, ou tu aumenta a receita, ou tu diminui a despesa. Para aumentar a receita, tu precisa de investimento. Para diminuir a despesa, tu precisa fechar serviços, diminuir serviços. Entendeu? Então não existe mágica, não existe estalar o dedo e cair R$1 milhão para pagar o 13º salário ou qualquer outra despesa, por mais esforços que se tenha. Tá? Outra coisa que seguido é levantado nas redes sociais aí assim tal, de que o hospital recebe milhões de reais de emendas parlamentares ou emendas impositivas de vereadores e tal coisa. Todos esses valores, todos esses dinheiros são as chamadas verbas carimbadas. Ou seja, eles vêm para um destino específico e que precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser prestado contas da utilização daquele dinheiro. Então, vamos fazer um exemplo. Se vem uma determinada emenda parlamentar que diz que é para compra de medicamentos, que isso acontece bastante lá, nós não podemos pagar salário com aquele dinheiro. É para compra de medicamento. Tá? Se vem uma verba impositiva dizendo que é para a revitalização do nosso centro clínico, não é centro clínico ali, o ambulatório. O ambulatório, como aconteceu nesse ano passado. Se nós não prestarmos contas de exatamente do que nós estivemos usando na revitalização daquele ambulatório, nós vamos ter que devolver esse dinheiro. Então, o nosso custeio, ele é tirado dos contratos que nós temos com o Estado e com o governo federal e com os atendimentos e prestação de serviço a nível de convênio particular. Ou tu aumenta a receita, ou tu diminui a despesa. Não existe meio termo. Um outro exemplo, um exemplo muito prático aqui também, por exemplo, assim, vem uma emenda parlamentar para aumentar o número de cirurgias, para tentar diminuir a fila. Automaticamente, se eu estou aumentando o número de cirurgia, eu vou ter custo o quê? Eu vou ter custo com honorário médico, vou ter custo com funcionário, quer dizer, eu aumento a minha despesa também. E eu vou ter que prestar conta exatamente da quantidade de cirurgias que foram feitas. Então, só um dado importante, o nosso centro cirúrgico hoje, mesmo com pandemia, está fazendo uma média de 40 cirurgias por semana. Por semana. É muita cirurgia para um hospital do porte do nosso. Bom, a gente fala sobre dificuldade financeira e eu gostaria de fazer um questionamento agora para os diretores do hospital que estão aqui. Que tipo de diálogo os parlamentares aqui do nosso município, os vereadores, estão mantendo com a diretoria do hospital para tentar achar uma solução? Existem vereadores que procuram, né, a diretoria do hospital para conversar sobre esse assunto, para tentar encontrar uma solução, para tentar buscar algum apoio de algum parlamentar, algum deputado, alguma coisa. Não, o que o hospital está precisando? O hospital está precisando de tal coisa. O hospital precisa aumentar a renda para conseguir pagar funcionários. Nós temos vereadores aqui no município de Camaquã que procuram o hospital com o objetivo de ajudar e daqui a pouco até intermediar alguma situação com algum deputado, senador, Sim. Enfim. Com certeza. Por exemplo, o hospital até 2 anos atrás sempre tinha aquela situação, não tem negativa, não pode buscar recurso federal. Uhum. Estadual realmente é mais difícil, né? Mas federal a possibilidade. Isso é uma das outras coisas que a gente terminou enfrentando, até por incentivo do nosso jurídico, o doutor Maurício, que disse que vão buscar essa emenda. Eu vou garantir 100%? Não, mas 50% eu garanto. Mas ele garantiu 100%, tá? A gente recebeu todas.
E através desse incentivo a gente começou a solicitar para os vereadores, para que encaminhasse para as suas bancadas, né, de deputados federais, que começasse a indicar emendas para o hospital. Então, nos últimos 2 anos, a gente começou a receber emendas parlamentares, inclusive dos vereadores. Muitos vereadores estão mandando verba para o hospital, né? Através justamente dessa parceria. Sim, tem parceria sim, e muitos vereadores nos procuram. Alguns não, né? Mas a grande maioria deles realmente procuram né, indicar alguma coisa, como agora está acontecendo, né? Que é o período de indicar as impositivas dos vereadores para o ano que vem. A gente já recebeu aí durante a semana vários dos vereadores, né? Que desse mandato ainda vai ser pago no ano que vem, né? Que são indicações ainda que deverão ser cumpridas, né? Então a gente já foi procurado. Então tem sim vereadores, a gente tem uma boa relação com a maioria dos vereadores, né? E também já fomos procurados por vereadores que foram eleitos, né? No sentido de verificar o que é necessário com relação ao hospital. Nós temos uma boa relação, né? Lamentavelmente, em alguns momentos se perdeu um pouquinho desse controle quando se informou alguns valores para ir para a instituição e terminou não indo por motivos que a gente sabe que são diversos, né? Tem a parte técnica, a parte pública de prestação de conta, que não é bem assim, que terminaram entravando, né? Mas ainda hoje algumas pessoas, né, com desentendidas, vamos dizer assim, ainda nos cobram, né? O que fizeram dos 4 milhões que a Câmara de Vereadores nos prometeu. Então, os 4 milhões que foram prometidos não chegaram na Câmara. 180 mil reais. 180 mil reais apenas dos 4 milhões que foram prometidos no ano passado. Exatamente. Aliás, neste ano, né? Pelo presidente da Câmara. Bom, para a gente continuar aqui, no encerramento, eu te fiz uma pergunta no início e a gente acabou entrando em outras questões e acabou ficando para trás. Sobre o diálogo do hospital com os municípios da região, no que diz respeito a também terem a sua parcela de contribuição. Perfeito. Um dos trabalhos que a gente vem fazendo muito forte é na recuperação de valores de receita que o hospital deixou de receber nesse período. Então, junto ao governo federal, a gente tem lá um incentivo à contratualização chamado de IAC, que o hospital, pelo motivo lá que eles alegaram que era uma entidade pública, e na realidade nós não somos, o hospital é privado, não tem gerência nenhuma do município sobre o Hospital de Camaquã. O Hospital de Camaquã é uma entidade privada, com vida própria, né, com autonomia, com a diretoria eleita, e nós prestamos serviço, né, para a comunidade, é diferente. Então, no entendimento deles, o hospital não tinha direito. Também o nosso jurídico conseguiu reverter isso aí, inclusive tem uma ação já circulando para que a gente consiga receber esse IAC, não só o passado, né, que nós temos direito nos últimos 5 anos, como também daqui para frente. E isso vai melhorar bastante a receita do hospital. Com relação ao governo do estado, nós já sinalizamos e já efetivamos o nosso contrato com validade de mais 5 anos. Né? O que a gente conseguiu garantir naquilo ali? Garantir de que nós temos um contrato assinado com o estado. Mas já estamos com todos os números apresentados lá no Estado para que eles nos remunerem de maneira mais justa. Nós conseguimos mostrar para eles qual é a nossa despesa hoje. A gente sabe da dificuldade do Estado, vai ser muito pior em 2021, porque está diminuindo a receita, a gente sabe disso aí, mas nós temos que tentar buscar alguma coisa para tentar o equilíbrio financeiro da instituição. Fora isso, já é entendimento e hoje nós somos acolhidos pelo Ministério Público das Fundações, que é quem realmente nós temos que prestar conta definitiva, e realmente eles ficam muito em cima da gente ali, e a gente até agradece e gosta quando as pessoas vão lá e nos cobrem, principalmente quando é alguma crítica construtiva, que seja para melhorar. Né? A gente não gosta só de elogio, né? A gente gosta também que vá lá e nos diga alguma coisa com relação ao que pode ser melhorado. E os municípios, sim, com o apoio do Ministério Público, nós vamos reunir agora, na virada do ano, assim que todos os prefeitos assumirem, nós vamos levar até eles as nossas demandas com relação à parte deles de estrutura do hospital. E o Ministério Público deixou muito claro, né, com relação a isso aí. Né? O município que não contribuir, para o atendimento. Bom, um questionamento que chega aqui da nossa audiência é sobre os funcionários que saíram em férias, se já existe alguma previsão de pagamento. Férias? Que eu saiba, tá pago. Bom, foi um questionamento que chegou aqui do nosso ouvinte, a respeito do pessoal que saiu de férias, se já tem alguma previsão de pagamento. Se é agora, desse período aqui, é assim que o governo do estado nos pagar, né? Ontem, inclusive, foi dito que o estado está com as suas contas em dia. Sim, está com as suas contas em dia,
vencido até 30 de novembro. Como o Kleber falou antes, no início da entrevista ali, nós temos um contrato com o Estado de que o vencimento de cada parcela é no último dia útil do segundo mês subsequente. Então, o mês de... Não, no primeiro mês subsequente. Primeiro mês subsequente. A produção Isso. de outubro teria de ter sido paga no dia 30 até o dia 30 de novembro, segunda-feira. Até hoje não entrou nenhum valor. Muito provavelmente não será paga a folha de salário que está vencendo hoje, justamente por essa informação. Automaticamente. Então, as férias que estariam sendo tiradas hoje, ou estariam entrando em férias hoje ou nessa última semana, também será pago quando o Estado cumprir com a sua obrigação também. Porque não existe mágica, não existe dinheiro, né? Bom, Célio, deixa eu te aproveitar a tua visita aqui hoje, diretor financeiro do hospital, para falar um pouquinho o que a gente pode esperar para 2021 nessa questão financeira do hospital, né, tendo em vista todas essas questões que foram apresentadas pelo próprio Kleber, né, das dificuldades e também da busca por novos recursos e tudo mais, daquilo que nós já temos de concreto, qual é a expectativa para 2021? Já faz algum tempo para cá, Gil, que nós, do nosso comitê gestor lá, nós entendemos que o hospital precisa ser tratado como uma empresa. Precisa obrigatoriamente ser tratado como uma empresa. Apesar de ser, por ser uma fundação, uma instituição filantrópica, ela não tem finalidade de lucro, mas ela não pode dar prejuízo. Tá? A finalidade de não obter lucro significa, não é não ter receita positiva, não é resultado positivo, é não distribuir o resultado positivo para a sua diretoria. Esse é o fundamento da entidade sem fins lucrativos, que é o caso do hospital. Tá? Mas o hospital precisa se manter financeiramente. Tá? E isso é muito claro desde que nós entramos, desde que o hospital, as contas do hospital foram acatadas pela Procuradoria das Fundações, na pessoa do procurador, Dr. Keller, que disse muito claro, o hospital não pode dar prejuízo. Então, se vocês estão prestando serviços para algum ente que se beneficia desses serviços, esse ente terá que fazer a sua contribuição referente a esses serviços prestados. Tá? Então, esse trabalho, claro, além de ir à cata de novas receitas, né, de novos serviços, esse trabalho vai ser intensificado agora assim que houver a posse dos novos governantes municipais, posse de prefeitos e vereadores. Nós vamos ir visitar cada um deles e mostrar para eles qual é a participação deles naquilo que o hospital faz para a população daquelas cidades. Então, não é um trabalho para 2021, Gil. É um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo. Nós tínhamos uma expectativa para 2020 de já fazer várias coisas dessas. Veio a pandemia e nos jogou aquele balde de água gelada, não é nem balde de água fria, é balde de água gelada, né? E que muita coisa ficou prorrogada. Muita coisa ficou prorrogada. Logo em seguida, eleições municipais, né? Que não adianta nada a gente ir atrás de governantes que estão saindo ou que estão em vias de trocar ou em vias até no caso de Camaquã, por exemplo, como foi reeleito. Não se adiantava fazer absolutamente nada porque não se tinha a certeza de quem iria continuar com aquilo ali. Agora não. Agora em 2021 nós vamos fazer esse trabalho um pouco mais contundente. Bom, e o custo que aumentou no hospital para se manter uma UTI? A medicação não é nada barata, né? Inclusive houve falta dessa medicação no mercado brasileiro, né? Muitos hospitais enfrentaram essa dificuldade. Os profissionais para atuarem junto à UTI também já é um outro custo a mais para o hospital. Enfim, são várias questões que envolvem nisso, né? Neste aumento de custos. E como é que o hospital está conseguindo manter os leitos de UTI? E como é que está essa questão? A UTI ela foi muito bem planejada também. Nós não fizemos assim da noite para o dia, vou botar uma UTI em Camaquã. Ela nasceu primeiro de uma necessidade. E a gente já vinha programando essa UTI, a gente tem um planejamento estratégico até 2025. Então, o que o Célio está dizendo ali, eu confirmo aqui que existe um planejamento do hospital até 2025. Então, já era planejado pela diretoria de trazer um UTI para Camaquã. A pandemia simplesmente antecipou.
os dados e números com relação à UTI, eles foram muito bem estudados. Eu visitei alguns lugares, eu conversei com alguns diretores de hospitais que já tinham UTI. E nós projetamos, então, um custo e receita. O valor que vinha com relação ao Ministério da Saúde, através do Estado do Rio Grande do Sul, era insuficiente. E aqui vai a grande parceria, desde o início da montagem dessa UTI, com o Executivo Municipal, através do prefeito e do Luciano, secretário na época de saúde, e o prefeito Ivo, que nos acolheram, porque nós precisávamos sim do ok do gestor municipal da saúde, né, que ele tinha que dar ok se nós íamos ter capacidade ou não. E aonde a gente levou para ele a grande necessidade do complemento disso aí. Então tem o comprometimento dele e está sendo pago rigorosamente em dia os 200 mil mês. Então, com o valor que a gente está recebendo, em parte, do Estado, atrasado, e mais os 200 mil que são complementados pela Prefeitura, hoje, por enquanto, está o suficiente para a gente manter a UTI aqui. Então, só para vocês terem ideia, nós abrimos a UTI... Na verdade, a gente está tendo custo com a UTI desde março, quando a gente começou a trabalhar a ideia de implantar. Nós abrimos a nossa UTI em agosto. Nós só fomos receber o primeiro recurso do Estado em outubro. Nós ficamos basicamente quase 90 dias mantendo o custo da UTI, né, sem remuneração. O Estado nos pagou 3 meses, mas ainda tem 3 meses para a gente definir como é que a gente vai receber, que a gente não sabe ainda. Não fiz o aditivo. A Prefeitura está cumprindo rigorosamente em dia. Um outro fato muito relevante, e que a comunidade nem sabe, não nota isso, a não ser as pessoas que vão lá, nós tivemos um grande problema de fornecimento do tubo do nosso tomógrafo, que hoje não existe no mercado. Nós estamos conseguimos comprar um outro tubo de uma outra empresa terceirizada, porque a empresa que nos fornecia não cumpriu o contrato da maneira que tinha que cumprir, e nós não tínhamos recurso para isso. Mais uma vez, antes da eleição, a gente foi até o prefeito e solicitamos apoio, né? E na hora ele disse: Kleber, pode comprar que nós vamos fazer. Estamos fazendo um aditivo agora para que a prefeitura nos repasse o custo relativo a esse novo tubo. Mas a comunidade não ficou em nenhum momento desassistido, porque nós compramos o serviço externo. Hoje vai uma ambulância do município, acompanhado de médico, acompanhado de funcionário, na empresa Tesla, faz lá o seu exame, retorna para o hospital e a gente tem o laudo para fazer. Então, às vezes, até demora um pouquinho o laudo do resultado, porque tem todo esse trâmite, né, de logística, de ir e voltar. Mas, mais uma vez, a parceria que a gente tem com o município. E o tomógrafo do hospital já uma previsão? O tomógrafo do hospital, a informação que eu tive agora do Rossano, que é da empresa, está chegando hoje em Porto Alegre, né? Já veio de São Paulo, hoje está chegando em Porto Alegre, e provavelmente, ele vai ter que fazer uns testes ainda, porque tem que ver se está tudo funcionando ok no nosso aparelho. Provavelmente até lá pelo dia 14, 15, o nosso tomógrafo volta a funcionar, se Deus quiser. A expectativa é segunda quinzena de dezembro. Se Deus quiser retornar. E claro, a gente teve um custo... Até porque diminui o custo para o hospital utilizar o tomógrafo próprio. Sim, né? A gente teve um custo muito alto ali, que a gente também fez uma boa parceria com a empresa, a gente conseguiu uma redução de 50% nesse custo, então foi, mais uma vez aqui, mais uma parceria que a gente teve agradável. Né? Só para salientar, Kleber, assim, porque a demora do conserto do tubo, ele tá, do tomógrafo, ele está parado há quanto tempo? 2 meses mais ou menos, né? É que a empresa que nós havíamos contratado na época para fazer toda a manutenção e que pagávamos mensalmente por essa manutenção, simplesmente não cumpriu com aquilo que estava contratado. Isso inclusive está judicializado. Na verdade, a gente pagou um tubo antecipado para eles. Eles tinham que ter nos entregue em 7 dias, não nos entregaram, né? Então, e não foi entregue. Isso está judicial já, né? A gente está cobrando deles ali o retorno, que eles nos devolvam o valor do tubo e que nos pague também a indenização por ter feito o serviço fora da instituição. Mas isso é área jurídica. Agora ali eles que nos ajude a buscar esse recurso de volta, que não vai ser fácil. O tubo seria o equipamento do tomógrafo que mais tem desgaste? Sim, assim? São muitos exames mesmo, né? Muitos exames. Bom, queria agradecer a presença aí do Célio Affet. Olha, eu vou dizer para vocês, eu teria muitos outros questionamentos para conversar aqui no programa, muitas outras questões, mas eu gostaria também de que o hospital viesse aqui em outros momentos. Hoje a gente veio numa situação bem conturbada devido a essas questões todas que foram apresentadas ontem pelo Síndico de Saúde, mas como eu disse, tem muita coisa boa que acontece no Hospital Nossa Senhora Aparecida, a nossa comunidade precisa estar a par disso e muitas vezes a gente acaba
tendo a participação do hospital aqui somente em situações conturbadas como esta. E nós gostaríamos muito de poder contar com o hospital em outras ocasiões também, para a gente poder mostrar aquilo de bom que acontece na nossa instituição de saúde, que é tão importante para a nossa região. Mas é exatamente essa abertura que o hospital sempre teve a abertura com todos os que quiserem e tiverem uma crítica construtiva em cima de divulgar aquilo que realmente o hospital faz para a comunidade, tá? Então a ideia do Kleber, logo no início da nossa entrevista aqui, eu acho muito válida. Vários setores do hospital poderiam vir aqui e falar sobre o seu setor, principalmente o responsável, por exemplo, pela UTI, o Álvaro, né, o Kleber, responsável pela UTI, vinha aqui. Como é que está sendo tratada a UTI? O pessoal da enfermagem, o pessoal sabe, essas são as coisas boas e que muitas vezes a comunidade, por não estar lá dentro do hospital, não fica sabendo. Com toda certeza, ficamos aqui abertos e disponíveis para quando o espaço for aberto. O Gil, até a gente até pode ser um pouquinho mais ousado, né? O hospital pode dar uma matéria por dia de programa, viu? Exatamente. Tem muito assunto, né? Porque a gente fazendo uma média ali, hoje, uma empresa, ela é uma multiempresa, né? As pessoas não se dão conta lá, mas em plena pandemia nós conseguimos dobrar a capacidade de produção de oxigênio da nossa usina. Também em parceria direto com a empresa que nos fornece, né? Então, assim, o hospital hoje está muito bem equipado, né? Com relação a poder dar a melhor atenção possível para quem realmente está lá e precisa disso aí. Então, eu acho que num ano de pandemia, a gente ter conseguido fazer tudo isso, isso é a comunidade. E nós estamos hoje aqui, eu vou ser bem sincero, nós estamos hoje aqui em respeito aos nossos funcionários, que mais uma vez eu digo, são heróis. A gente está aqui em respeito ao nosso corpo clínico, que está lá incansavelmente trabalhando dia e noite lá, nos dando todo esse suporte. Nós estamos aqui em respeito à comunidade, que está vendo o que a gente está fazendo lá, as mudanças que aconteceram na instituição, principalmente nos últimos 2 anos. Isso é visível, a gente recebe a informação, e assim como a gente recebe muita crítica, e principalmente a crítica construtiva, ela é bem-vinda. E nós precisamos que realmente a comunidade nos oriente e nos mostre, olha, isso aqui não está funcionando legal, quem sabe faz assim. Precisamos, a gente não é dono da verdade. Às vezes a gente consegue fazer algumas coisas que realmente funcionam 100%, às vezes não consegue atingir 100% do quadro. Então, assim, se nós pegarmos uma média hoje, numa empresa do porte que é o hospital e atender a quantidade de pessoas que a gente atende por dia lá, como a maioria dos funcionários são 6 horas, alguns são de 5 horas e outros são de 4 horas só de jornada, não pode ser mais do que isso. Se tu pegar hoje, dá uma média de 124 funcionários por turno. Tu olha bem, às vezes até realmente é meio sobre-humano as pessoas conseguir fazer tudo aquilo que é necessário fazer dentro daquele período. Né? Então, aqui vai o agradecimento da diretoria e o reconhecimento, né, da diretoria aos nossos funcionários que estão lá, né, incansavelmente. Todos nós temos medo, pode ter certeza. Nós lá, desde o primeiro momento, a gente nunca deixou de ir no hospital. Graças a Deus, até o momento a gente está conseguindo passar tranquilo por isso, a nossa família está sob controle, né? Os equipamentos de proteção e os protocolos que foram realizados pela empresa que a gente contratou para fazer os protocolos e implantar, estão lá dentro, estão sendo muito exigidos e rígidos com relação a isso, que o número de infectados dentro da instituição é muito pouco. Kleber e Célio, o Diego me faz sinal aqui que estamos com o intervalo atrasado, queria agradecer e certamente, né, acho que essas questões positivas que nem sempre são divulgadas aí para a comunidade, a acústica está aí aberta para a gente poder começar a trazer para a comunidade essas coisas boas que acontecem também. 11h48, vamos para o intervalo comercial, Diego Costa, e daqui a pouquinho a gente retorna aí com o encerramento do Primeira Hora de hoje. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com